Tem um personagem chamado Jiraiya do desenho do Naruto. Ele é o personagem que eu mais gosto do anime. E eu tava me perguntando recentemente por que eu gosto tanto desse personagem? Por que ele me chama tanta atenção? Por que eu tenho um afeto por esse personagem, pelo que ele representa, pelo que ele é? E eu me debrucei sobre essa questão. E eu parei para pensar em algumas coisas. O Jiraiya, ele é um cara que ele foi o grande mestre do Naruto. Naruto teve alguns mestres, algumas pessoas que tiveram uma, um espaço de paternidade na vida dele, de mestre, mas o Jiraiya foi especial porque ele foi o maior de todos. Por quê? Porque ele ficou mais tempo, ele ensinou muitas coisas importantes pro Naruto, as coisas básicas. E o Naruto, por boa parte da caminhada dele, ele seguiu os passos do Jiraiya. Primeira coisa que eu quero falar disso é o Jiraiya, ele fez parte da emancipação e da evolução de um ser humano. Cara, isso é único. Eu, enquanto psicólogo, eu me vejo assim um pouco, eu vejo que eu gosto muito disso. Eu atendo alguns adolescentes que hoje já estão grandes, já estão adultos, e eu vejo que, como eu ajudei eles nessa jornada de entender o mundo, de eles se observarem, eu ajudei eles a se emanciparem. De alguma forma, nessa jornada, essa emancipação. E eu vejo como eu gosto disso, como isso é uma oportunidade única. É uma oportunidade que muitos pais abrem mão disso. Sabe, você que é pai, entenda a sua importância. Você está tendo a oportunidade de fazer um ser humano, ajudar um ser humano a se desenvolver, a ele ensinar o caminhar do dia a dia. É muito mais que um psicólogo. E assim, isso é uma coisa incrível. Isso é maravilhoso, você participar desse desenvolvimento, desse caminhar. Até ver, muitas vezes, os pais ver o dia do seu filho vai ser maior do que ele numa profissão, em alguma coisa que eles façam. Isso é maravilhoso. Outra coisa que o Jiraiya fez, que foi muito importante, foi que ele. Todos nós vimos ele como um grande ninja, porque ele era um grande ninja, ele era um Sannin lendário. Mas ele se via como um fracassado. Porque a gente sempre se vê muito do prisma das coisas ruins. O Jiraiya se via como fracassado, como ele mesmo dizia: meu mestre morreu, que era o terceiro Hokage, e eu não fiz nada, não estava lá. O meu pupilo, que era o Minato, o quarto Hokage, morreu e eu não fiz nada. Ele se sentia um fracassado. Mas a gente de fora olhava e falava: cara, ele não é fracassado. Ele, no mínimo, ele é um escritor muito bem sucedido, sabe? E quantas vezes a gente só nos vemos no prisma das coisas ruins? Quantas vezes volta a ver a gente como uma pessoa incrível, ver a gente como uma pessoa. A gente às vezes é incrível, tem feitos maravilhosos, mas a gente não vê, a gente só vê as coisas ruins que a gente fez. Isso é muito humano. Isso me torna um personagem humano e mais próximo a mim. Isso é uma outra coisa que me mexe muito comigo, que eu acho, gosto muito do Jiraiya. E o Jiraiya tem uma leveza de levar a vida. Ele é uma pessoa bem-humorada. Todas as vezes que eu passo um problema muito difícil na vida, eu tento. Às vezes eu não consigo, mas eu tento levar de uma forma boa, sabe? Você tá passando por um momento difícil, tento colocar uma música alto e perceber, eu estou fazendo tudo que eu posso para melhorar aquela situação, então tá bom, vou continuar fazendo e torcer para o melhor. Coloca uma música alta, não para seu mundo por isso. Viva a sua vida, ponha músicas, tente ser feliz mesmo no meio das coisas ruins. Isso o Jiraiya fazia isso, sabe? Isso é uma outra coisa que me chamou muita atenção, foi a morte do Jiraiya. Eu entendi o peso da morte do Jiraiya quando meu pai faleceu, porque quando você perde alguém que é seu pai, alguém que tá acima de você, mesmo você sendo grande, não precisar mais dele para nada, como era o caso do Naruto, ele já era um rapaz, ele já era um homem, não precisava mais efetivamente do Jiraiya. Mas quando você perde essa figura de autoridade, quando você perde essa figura de alguém maior do que você, alguém que está acima de você, você sabe que você realmente virou um homem. Porque é de você pra frente. Não tem nada pra trás de você. Tudo agora é no teu nome e você é a base agora. Daqui pra frente, as próximas gerações vão aprender com você e não tem nada mais atrás pra fazer, pra você perguntar, pra você pedir conselho. Então é a ultimação da vida adulta suprema. Então, assim, são essas coisas que me marcaram e fizeram com que eu goste tanto do arco e da história do Jiraiya.